Lá das Crianças Peculiares, dirigido por Tim Burton, nos mostra a história de criaturas corrompidas que estão atrás de crianças com peculiaridades fantásticas para poderem comer seus olhos e assim alcançar a imortalidade. É uma história cheia de potencial e uma fantasia bastante única, que é baseada em uma série de livros que é simplesmente sensacional. Quer entender um pouco mais? Então vem com a gente. We're what's known in common parlance as peculiar. It's a recessive gene carried down through families. Olá pessoal, acabou o nosso cine, eu sou o Felipe e aqui é o Lucas. Fala, meu povo. E hoje iremos apresentar um filme, O Lar das Crianças Peculiares. Esse filme ele aborda o personagem do Jack, que seria o personagem principal dessa história, onde vai ser contado o porquê ele foi parado naquele orfanato. Realmente é um filme muito maravilhoso, tem altos e baixos na história, mas a minha experiência com o filme foi boa. Ao mesmo tempo ele é um pouco mais fantasioso, ele também é um pouco mais macabro. Ela tem algumas coisas que realmente são muito interessantes. É uma história que eu queria ver ele dando uma continuidade no cinema. Uma coisa que é muito legal é a hora do reinício ali no orfanato. Entraremos isso mais na parte que fomos dar spoiler, onde a Mr. Peregrine, ela sempre tem que reiniciar o dia por conta de algo que iria destruir o orfanato. Na questão fantasia, esse filme ele realmente surpreende muito. Você tem ali as peculiaridades das crianças, onde é tudo muito interessante. Aquela garota que ela tem que andar com os sapatos de chumbo, que seria a Emma. Você tem também os dois gêmeos, que só no final nós descobrimos o poder deles. O garoto que consegue dar vida às coisas. E eu acho que essa história, ela tinha um potencial incrível. Eu acho que ela tem alguns erros, sim. Como eu disse, eu gostaria muito de ter visto uma continuação dessa saga. Que o Jack, ele era meio que uma criança, entre aspas, normal, ele não sabia do dom dele, até o avô dele morrer pelo Netero. O Netero, assim, é como se fosse um monstro gigante, da mesa seria um monstro desse mais invisível. E o poder do Jack vai se mostrar mais pra frente, o porquê ele é especial. Nós vemos que havia uma relação muito profunda entre o Jack e o seu avô, mas que ela não parecia ser muito saudável, porque o avô ele contava um monte de histórias assim fantasiosas, né, que no começo é o que a gente acha, e por conta disso, depois o Jack ele precisa passar por muita terapia também, que os pais tentam convencer ele de que aquilo era histórias de um velho maluco, mas nós vamos descobrir que não é exatamente assim. E a história vai se desenrolando, onde o Jack, após receber um presente do seu avô que conta sobre as aventuras que ele viveu, decide ir junto com seu pai para o país de Gales para poder tirar a prova e ver se tudo aquilo realmente era verdade. E quando ele chegou assim, pessoal, eu quero ver o orfanato, o pai dele pega umas crianças que estão ali na rua sentadas, como você tirar meu filho até o outro lado da ilha? Aí ele pega esse filho e fica assim com o dinheiro. Ela chega assim, pega e leva o Jack até aquele local. E o Jack descobre que o orfanato ele foi destruído por uma bomba. E quando ele ficou meio que assim, nossa, foi destruído. Quando ele entrou no orfanato, tinha crianças meio que assim de canto olhando pra ele. Ele acaba sofrendo um acidente onde ele desmaia e ele acorda em um lugar completamente diferente com essas crianças. Depois ele descobre, né, pra gente não ficar resumindo muito aqui, que ele voltou para 1943, para o exato dia onde a bomba caiu em cima do orfanato. E você descobre ali que existem várias crianças que viviam nesse orfanato, que de fato as histórias que o avô dele contava era verdade. Elas possuem peculiaridades, que seria uma espécie de, eu não sei se habilidades mágicas, alguma coisa do tipo, onde a Mr. Peregrine fez uma fenda no tempo, ela cria ali um loop temporal para manter essas crianças seguras. Assim, uma coisa que eu gostei muito legal foi os poderes das crianças. Que tem um que eu achei muito interessante, foi do Necromante, que ele consegue trazer uma pessoa de volta dos mortos, mas como se fosse um boneco, como se fosse um fantoche. Não só pessoas, né, dos mortos, ele consegue dar vida a objetos também, né? Objetos, tipo assim, boneca de madeira. Então, assim, o poder dele é um poder muito poderoso. Também tem a das crianças gêmeas, que seria o poder da Medusa. Sim, de transformá-la em pedra.
Nós temos outros ali do garoto que ele abriga uma colmeia de abelhas dentro dele, toda vez que ele abre a boca sai algumas. Tem a garota que é super forte também. Também tem uma coisa interessante de um personagem que ele é como se fosse um cinema. Ele põe a lente no olho dele e começa a meio que projetar sonhos e revelações do futuro assim, na parede. Se você for ver, as crianças, assim, ela tem uns poderes muito poderosos, mas não são muito aproveitados na obra. Fala se o ator ele focasse mais na parte dos dons das crianças, a criança seria muito poderosa. To keep us safe, we create a time loop. A loop preserves the last 24 hours. A outra personagem que nós temos em destaque ali, que seria a Emma, onde ela é super leve, ela tem uma questão com o ar, e para ela se manter no chão, ela precisa usar sapatos de chumbo, onde ela vai desenvolver um interesse romântico ali com o personagem principal, do Jack. Os Neteros, assim, pessoal, nossos Neteros, assim, eles são muito também poderosos. Porque os Neteros, eles eram meio que crianças que também tinham poder. Alguns tinham poder de se transformar água em gelo, alguns tinham de virar macaco. Aí tinha um personagem principal que seria o vilão, que ele tem o transmorfo, então aí consegue meio que transformar o corpo dele em arma. Ou também ele consegue meio que se mudar pra se tornar uma pessoa diferente. Ali eles não eram exatamente crianças, né? Eles eram peculiares, onde eles já estavam adultos tentando se tornar imortais. Através de experimentos fracassados, uma parte deles se transformou em etéreos, que seriam essas criaturas que nem você estava comentando, que em alguns momentos eles lembram bastante a questão do Slenderman. Não sei se é uma viagem minha, mas lembrava um pouco. Mas existe uma diferença entre os etéreos e os alcoólitos, que os etéreos eles são essas criaturas onde eles precisam se alimentar dos olhos das crianças peculiares para elas poderem retomar a forma humana e, de fato, ter consciência. Porque, lembrando, essas criaturas, os etéreos, eles são invisíveis. E a peculiaridade do Jack é justamente poder enxergar eles, assim como seu avô também tinha. Não são invisíveis. E as crianças têm poderes que são peculiares, não conseguem ver, mas só o Jack. Então o Jack é como se fosse um predador natural desses monstros. Então ele consegue ver esses monstros para conseguir derrotar. É como se como se fosse a natureza criou outro poder para combater esses monstros. Mas pro final do filme nós temos ali um embate que vai desenrolando. E algo que eu tenho para criticar seria que, como alguns personagens são não bem aproveitados na questão dos poderes que eles têm, principalmente dos gêmeos, que a hora que eu vi o poder deles no final, eu falei, caramba, eles têm um poder que é muito, muito forte, eles basicamente usam apenas contra um inimigo. E também tem a questão de como um vilão, ele constantemente dá muitas e muitas brechas para os heróis conseguirem se safar. É quase que como fosse assim, eu tenho que perder, esse é meu papel, então deixa eu enrolar. Porque realmente, de fato, era isso que ele ficava fazendo. Ele ficava enrolando, ele ficava ali batendo papo, né? Falando disso e daquilo, onde ele podia facilmente resolver o assunto. Por conta de uma falha ali narrativa, eles não conseguem fazer as crianças derrotarem exatamente por mérito, somente por mérito. Mas por conta dessas delicíssimas brechas que ele acaba dando no decorrer do filme. Eu falo mais a questão que ele ficava muito subestimando as crianças. Não, são crianças. Mas as crianças têm um poder muito apelão. Assim, assim, não é qualquer criança, são crianças especiais. Então eu falo que ele meio que fez assim, não, tudo bem, são crianças só, eles são fracos, mas realmente não são fracos. A chance to do something that changes everything. Promise me one thing, Jake, that you will look after them all. I promise. Então, quais são as nossas notas finais para o filme O Lar das Crianças Peculiares? Bom, no meu caso, teve várias coisas ali que eu gostei no filme, o ar de fantasia que ele teve. Como eu disse, era uma saga que eu queria que tivesse continuidade para ver como que a história se decorreria. Eu acho que ela tem alguns erros, algumas coisas são um pouco forçadas, principalmente na questão do vilão. Algumas coisas no ritmo do filme pode dar uma atrapalhada de vez em quando, mas eu acho que para o Lado das Crianças Peculiares
Eu vou dar uma nota 6.9. Eu gostei do filme, assim, gostei da parte que ele foi retratado. É um filme que eu falei, nossa, é um filmaço, mas é um filme que dá pra assistir, é um filme assistível. E para esse filme eu vou dar uma nota 7.1. Mas e você, já assistiu O Lar das Crianças Peculiares? Já leu os livros? Tem muita diferença entre os dois? Comente aí embaixo a sua opinião. Então, pessoal, reforçando, não esquece, deixa like, compartilha com os amigos, com a família, com o cachorro, com os pais, todo mundo. Aqui é o Bodão Cine, eu sou o Felipe, aqui é o Lucas e tchau.